Olá, eu engenheiro, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma live, mais um podcast aqui onde a gente traz histórias de engenheiros brasileiros que estão fazendo sucesso pelo mundo. E hoje o convidado é especial porque ele vai falar com a gente diretamente da Alemanha. Então, se você quer saber um pouquinho sobre oportunidades de trabalho na Alemanha, essa live é para você. Antes da gente começar, como vocês sabem, quero agradecer os nossos apoiadores. Então, eu quero agradecer Fernanda Rosa, Brazilian Beautician, ela que faz podologia, manicure, pedicure, depilação, microblinding, entre outros. Você, homem ou mulher, se está querendo se cuidar, procura a Fernanda, fala que veio aqui no meu Engineer que você tem desconto. Agradecer também Dário, do Studios Talks, que está aqui hoje cuidando de toda a parte de audiovisual pra gente. Muito obrigada. E se você tem interesse de fazer gravação em podcast ou fotos de estúdio, qualquer coisa, entre em contato lá no Instagram do Studio Talks. Fala com os meninos que eles estão sempre dispostos a atender. O nosso bate-papo de hoje, ele está sendo gravado no dia 18 de janeiro. E como vocês sabem, eu gosto de ler a mensagem do dia, então eu vou ler a mensagem do dia de hoje, para a gente ver aí se ela vai alinhar com a conversa de hoje também. Então, hoje é dia 18 de janeiro de 2025 e a mensagem de hoje é: a decisão é sua de fazer desse dia o dia mais maravilhoso já vivido, através da atitude correta e do seu pensamento positivo. Veja esse dia como meu dia, um dia totalmente abençoado por mim. Veja tudo se desenrolar com perfeição, sem nenhum desapontamento para estragá-lo. Por que você se desapontaria com algo que pode acontecer hoje? Lembre-se que você tem total controle dos acontecimentos. Você é o dono da situação. Portanto, depende de você a maneira como o dia se desenrola. Se você defrontar com um problema, lembre-se de que há uma solução para ele e não se deixe desanimar. Encare-o como um degrau, como um desafio e a solução. E a solução se apresentará. Nunca, jamais permita que o problema controle você. Você tem que conseguir. Você tem que se esforçar para pensar positivamente, pensar grande, pensar em sucesso. E então, observe passo a passo o sucesso acontecer. Ó, boa essa mensagem, hein, gente? Vocês estão pensando grande? Acreditando aí que as coisas podem acontecer? Eu tenho certeza que o convidado de hoje pensou grande e ele vai contar um pouquinho pra gente aqui como foi. Ele é engenheiro de produção, veio diretamente de Salvador, Bahia, para a Colônia, na Alemanha. Está trabalhando como Technical Project Lead por lá e vai contar um pouquinho como foi a trajetória dele. Seja bem-vindo, Rodrigo Faria Cerqueira. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu achei bastante interessante, né, a proposta do seu podcast, a proposta do seu canal de poder compartilhar um pouco da história, né, do que aconteceu com profissionais que vieram do Brasil e conseguiram, né, se estabelecer aqui na Europa. E que essa mensagem, né, que a gente vai estar transmitindo possa alcançar pessoas no Brasil, né, e que possa ajudar aqueles colegas que desejam e almejam também, né, ter uma vida por aqui no continente europeu. Sim, obrigada mais uma vez por aceitar. Estou curiosíssima, né? A gente já estava conversando um pouquinho aí. Eu já estava começando a fazer o podcast antes da gente começar a apertar o botão. Então, eu estou curiosa, quero saber como que é toda a sua história. Mas eu gosto de começar sempre o nosso bate-papo perguntando para o convidado quem é Rodrigo e como que a engenharia entrou na sua vida. Então, eu tenho 40 anos de idade, vou fazer 41 daqui a pouco, em março. Eu comecei a minha vida profissional sendo técnico de segurança do trabalho, trabalhando na área petroquímica, alguns anos. E após alguns anos trabalhando após alguns anos trabalhando como técnico de segurança do trabalho, eu tinha um desejo de fazer engenharia de segurança do trabalho, de ser engenheiro de segurança do trabalho. Porque no início da minha carreira profissional, eu acho que como muitas pessoas, né, eu estava meio indeciso do que fazer. Eu acho que é uma coisa tão difícil a gente resolver o que vai fazer na vida aos 18, 19 anos. Sim. É uma pressão muito grande para uma coisa que a gente vai levar o resto da vida inteira.
Então eu Concordo. estava meio perdido sobre o que fazer e acabou que, né, graças a Deus eu consegui, eu fiz, né, fiz o curso técnico de segurança do trabalho no Senai, e aí depois eu consegui, né, entrar na área petroquímica, trabalhei alguns anos prestando serviço para a Braskem, lá em Camaçari, e a partir do momento que eu estava na área, eu tive um norte sobre o que eu gostaria de fazer, né? Eu vi que a área de segurança do trabalho era uma área que, falou, olha, é algo legal, algo que eu me identifico fazendo. E aí, só que eu não gostaria de permanecer como técnico. Eu falei assim, bom, então o que é que eu preciso fazer para ser um engenheiro de segurança? Como, né, não existe uma faculdade de engenharia de segurança, só existe uma pós-graduação de engenharia de segurança, eu falei assim, qual a graduação que eu poderia fazer para, né, fazer esse link e eu poder fazer engenharia de segurança? Aí eu estava olhando sobre as graduações e eu resolvi fazer engenharia de produção. E durante o curso de engenharia de produção, né, eu trabalhava durante o dia no polo petroquímico e à noite eu trabalhava e à noite eu ia para a faculdade. Durante 4 anos eu trabalhei no polo petroquímico e após o quarto ano eu consegui a oportunidade de trabalhar como técnico de segurança ainda pela Ford, em Camaçari. E, e aí quando eu estava perto de me formar, no nono semestre da faculdade, eu ainda não tinha estagiado, e eu precisava do estágio, né, para poder me formar. Só que para mim era uma situação muito complicada, porque eu não morava mais em casa, eu tinha saído de casa e eu estava naquela de preciso estagiar, porém eu preciso de dinheiro, né, para me manter. Sim. E aí acabou que eu resolvi fazer um estágio, apliquei para um estágio na Ford na área de engenharia de manutenção. Passei, fui selecionado, só que nesse meio tempo também eu conversava com muitas pessoas na Ford, né? Eu tinha, como era técnico de segurança do trabalho, eu tinha acesso à área da manufatura inteira, então eu conversava com muitas pessoas. E eu contava a minha história, né? Falava assim, olha, estou me formando, eu preciso estagiar, não estagiei ainda. E nessa de conversar com uma pessoa, de conversar com outra, eu conheci uma pessoa que ele era engenheiro, né, ele era engenheiro no setor de desenvolvimento de produto na Ford. E eu contei minha história para ele, ele falou: me dá seu currículo aí que eu vou levar lá para o meu setor e, sabe, né? Eu falei: tá bom. E aí, fazendo isso, eu entreguei meu currículo para esse meu amigo e após algumas semanas eu fui chamado para fazer uma entrevista no PD da Ford. E eu fui também selecionado para trabalhar lá como analista, analista da área de engenharia, porque naquela época, quando estava contratando como analista, eu estava no nono semestre ainda, então eu usei o cargo já de analista de desenvolvimento de produto como meu estágio. Sim. Então, essa foi minha entrada para trabalhar na área de desenvolvimento de produto. E isso aconteceu no meu nono semestre. Aí, nono semestre, décimo semestre, eu me formei e eu comecei a ver outro mundo na minha frente. Porque a minha ideia inicial não era seguir a área de desenvolvimento de produto. A minha ideia inicial era seguir engenharia de segurança. Mesmo estando na área de desenvolvimento de produto, já há mais ou menos um ano, né, que eu me formei, nono, décimo semestre, eu entrei na pós de segurança do trabalho, eu fiz minha pós. Falei, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu já trabalhei muitos anos, é uma coisa que eu, né, sei como fazer. Se eu não gostar do que eu estou fazendo agora, pelo menos eu tenho duas opções, né? Antigamente Sim. não tinha nenhuma, eu não sabia o que fazer, agora eu tenho duas escolhas de duas coisas que eu faço. E aí, porém, quando eu acabei o curso, né, da pós-graduação, eu já estava já mais ligado com a parte de desenvolvimento de produto. E aí eu não quis voltar mais para a área de segurança do trabalho. Já conheceu um Esse, caminho novo ali, né? Já viu que gostou também. exato. E aí fazendo isso, eu trabalhei na Ford de Camaçari durante 5 anos. Caraca. 5 anos trabalhando na Ford de Camaçari. O meu caso na Ford, acho que como caso de muitas pessoas em empresas multinacionais, né? Infelizmente, eu não consegui ser contratado direto da Ford, né? Eu entrei como terceirizado, tá? E eu trabalhei como terceirizado durante 5 anos. E isso me trouxe alguns, não tristeza, mas o não
o não reconhecimento me deixou um pouco frustrado. Sim. E aí eu comecei a procurar emprego no mundo inteiro, simplesmente. Foi aí que veio o start que falou: vou expandir meus horizontes. Exato. Que eu É. pensei assim, pô, vou procurar emprego onde no Brasil, né? Em Salvador, ali na minha região, só tinha Ford, né? Ou eu ficava ali na minha região, era muito difícil achar outra coisa na parte de desenvolvimento de produto, ou eu iria para São Paulo, ou eu iria para o Sul, Minas, mas aí eu acho que pensando nisso, já em sair do Brasil. E aí, o que eu fiz? Isso foi no meu quarto ano de Ford. Eu entrei em vários sites do mundo, tá? Procurando os países onde tinha empresa de engenharia de desenvolvimento de produto. E aí, fazendo isso, eu mandei currículo para a Austrália, eu mandei currículo para a Alemanha, eu mandei currículo para a Inglaterra, eu mandei currículo para a Europa inteira. Tá? Eu só não mandei Caraca. currículo para os Estados Unidos, porque eu sei que nos Estados Unidos é mais complicado para eles aceitarem estrangeiros sem o green card, e aí para os Estados Unidos eu não mandei não. E nem para o Canadá, porque o Canadá é muito frio. mas mas para a Europa e para a Austrália eu mandei. E no banco de dados de várias empresas. Mas deixa eu te perguntar Passando, uma coisa. Nessa época, você já tinha um nível de inglês? Você já sabia como funcionava o mercado no exterior? Ou foi realmente não, assim, vou tentar? eu não, assim, eu comecei a estudar inglês, eu era muito novo, né? Eu comecei a estudar inglês, graças a Deus, né, minha mãe, ela me colocou no curso de inglês desde que eu era criança. Então, a partir do momento que eu entrei na Ford já para trabalhar como técnico de segurança, eles me contrataram porque eles precisavam de um técnico de segurança que falasse inglês para dar treinamento para estrangeiro. Porque tinha Ah, muito, legal. tinha muito estrangeiro indo para a Ford e não tinha ninguém para dar treinamento para eles. Sim. Então, o motivo pelo qual eu fui contratado para trabalhar na Ford como técnico de segurança foi devido ao inglês. Então, o inglês já abriu essa porta para mim entrar na Ford para trabalhar como técnico de segurança. Então, sem isso, eu não teria ido, eu não teria conseguido Não teria dado esse trabalhar primeiro na passo, sim. Ford. Boa. Legal. E aí em 2015, 2016, teve uma leva muito grande de colegas meus da Ford, Camaçari, que vieram para a Alemanha. E isso abriu deu uma luz assim né, no meu pensamento, falar, pô, a gente ir lá deve ser interessante, né? Deve ser bom. Tem muitos amigos indo. E aí acabei, né, começando a conversar com o pessoal aqui, aí, como é a vida aí e tal. E eles falaram, ah, legal, o trampo é legal. E, enfim, é o mesmo trabalho, no final das contas, né? Só, ao invés de ser em português, é em inglês. E aí, eu já trabalhava em inglês também quando fui pro PD, quando fui pro setor de desenvolvimento de produto na Ford, em Camaçari, eu já era inglês também, porque tinha muito contato com as pessoas da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa. Então, isso não sei, isso não foi um impeditivo. É, e aí foi assim que eu acabei. Aí depois de, acho que me segura aqui se eu tô de Não, tá tudo em vagueiro. ordem. Tá tudo em ordem. Não, na verdade, eu fiquei curiosa até, porque você falou então que você começou a meio que a- atacar diversos países, né? Diversos locais e tal. Dessas aí que você ficou mandando currículo e se cadastrando e tudo mais, teve retorno? As pessoas começaram a entrar em contato com você? Ou você mandou, bombardeou aí diversos locais, mas ficou aquele silêncio? Porque isso é uma coisa que muita gente acontece e fica com medo, né? Como que foi pra ti Sim. nesse momento? Você começou a mandar o currículo para tantos países, diversos lugares, com provavelmente padrões e estruturas de currículo que eles esperam diferente. Como que foi? Infelizmente, eu tive pouquíssimos retornos. Não, Sim. não foi. Isso é uma coisa bem, bem negativa, né? Porque você se prepara, você faz um currículo para aquela empresa específica, você envia e você sequer tem um retorno. Se eu não me engano, eu não tive nenhum retorno da Austrália, eu não tive nenhum retorno assim, de muitos países. O único retorno que eu realmente tive foi aqui da Alemanha. Aqui eu fiz, porém não foi assim também de primeira. Eu tive um primeiro retorno
E a pessoa a empresa fez uma entrevista comigo, porém não teve continuidade, eu não fui selecionado nesse momento. Porém, alguns meses depois, especificamente um ano depois que eu fiz um cadastro numa empresa que fornece serviço de engenharia aqui na Alemanha para várias OEMs, eu recebi um e-mail. Olha, Rodrigo, o e-mail foi assim: eu vi, né, que você fez aqui um registro no nosso banco no nosso banco de dados há um ano atrás. Existe uma vaga aqui para algo que você já faz aí na Ford do Brasil. Eu gostaria de saber se você tem interesse em conversar com a gente a respeito. E Legal. aí, foi assim que aconteceu comigo. Aí eles me ligaram e comecei o bate-papo, fiz a entrevista e fui chamado para vir para cá. Legal. Eu gosto de perguntar dessa questão de quando você mandou para vários países, como que foi o retorno, porque isso acaba sendo assim um bloqueio para muita gente, né? Às vezes muitas pessoas fazem a mesma coisa do mandar, não tem retorno e para. Então eu gosto de trazer assim do acontece com todo mundo, né? Não é toda vez que a gente manda currículo que a gente vai ter retorno de todos os lugares que a gente mandou, mas tem que manter a constância e a determinação, que foi o que você fez, né? Por mais que você não levou retorno logo em seguida, pô, demorou um ano, que a gente sabe que é bastante tempo, mas veio a mensagem, veio o e-mail, veio o contato, e aí você continuou aí focado no seu propósito. É muito legal a gente trazer isso, porque essa é a nossa realidade constante, né? Todo mundo passa por isso. Não é o milagre do amanhã, né? Que você manda o currículo para 30, 40 empresas e em 2 dias você está fazendo 300 entrevistas. Isso não Não, acontece. Quando você infelizmente. recebeu essa mensagem aí, que ela entrou em contato, falou da vaga e tudo mais, como que foi aí o próximo passo? Porque você tem algum tipo de cidadania que te dava permissão para estar residindo na Alemanha? Não, eu não tinha, ainda não tenho. A cidadania alemã está no processo, mas enfim, né? Burocracia alemã demora Sim, bastante. Mas eu não tinha. E aí o processo foi o seguinte, né? A partir depois do momento que eu fiz a entrevista, que eu fui selecionado, que eles, ó, beleza, me mandaram o contrato para lá, olha, você pode vir. Aí a primeira coisa que eu tive que fazer foi checar se a minha faculdade ela era reconhecida aqui na Alemanha, né? Aqui na Alemanha existe um site chamado Anabim, e com esse site você checa se a sua faculdade e o seu curso é reconhecido aqui na Alemanha. Então, no meu caso, eu só precisei entrar no Anabim, olhei minha faculdade, olhei meu curso estava equivalente com o curso daqui, então eu não precisei fazer, graças a Deus, nada, nenhuma equivalência. que legal! Esse site é como se fosse é, o, É um site o do Mac governo. deles, vamos dizer assim. Desculpa, É eu como se não. fosse um MEC, né? Que é o nosso Ministério da Sim, Educação. sim, Mais ou menos isso. poderia Tá. menos isso. O nome do site é Anabim. E aí, né, tem todas as faculdades do Brasil inteiro, quer dizer, não todas as faculdades, né? Mas muitas faculdades do Brasil estão lá. Então, no caso de engenharia, eu não sei, provavelmente deve ter em relação a outras graduações também, mas para a área de engenharia, né, com certeza tem, porque eu tive que checar isso. Eu Sim. chequei, vi que estava dando matching na minha faculdade e do meu curso de graduação, e aí, após isso, eu tive que dar entrada no visto, tá? Sim. No no meu caso, né, eu recebi o e-mail, eu recebi o contrato escrito da empresa, e aí eu tive que marcar um agendamento em Recife, no consulado da Alemanha em Recife. Aí eu levei meu diploma, levei meu contrato e mais alguns documentos que eles pediram, que eu não lembro, mas nada de Nada que você extraordinário já não tinha, que né? eu tive. Sim. Sim. Tá. Coisas normais. Legal. E o processo para o visto é uma coisa demorada? Quando você entrou na embaixada lá, Sim, fez a solicitação? sim. Demorou? Demorou? Demorou bastante. Eita. Demorou muito. Eu acho que. Aliás, eu não sei se demorou mais de um mês ou se o, ou se o meu sentimento de demora foi maior porque eu estava esperando tanto chegar, entendeu? Porque
seu visto está ali, você está ali no processo de requisição de um visto, né? Sim, Você já tem um emprego, você tem um contrato, porém, eles vão aprovar ou não, né? sim, Ainda sim. tá, ainda tá fora de, Aquela ainda tá fora de suas insegurança, mãos, né? Aham. ainda tá fora de nossas mãos isso, né? E aí, após, eu não lembro quanto tempo demorou, mas eu acho que foi mais ou menos isso, um mês alguma coisa, 45 dias, por aí. E aí eu tive um retorno, que meu visto foi aprovado, e aí foi tranquilo. Que legal. E curiosidade, né? Indo um pouquinho para o lado pessoal. Você era sozinho, solteiro ou já era casado? Quando você aplicou esse visto, ele agrega a família também? Como que é o processo? Então, no meu caso, eu namorava com minha esposa, e aí eu não aconselho fazer o que a gente fez, tá? A gente fez uma coisa, eu quis seguir um caminho mais rápido, né, para evitar um pouco de burocracia. Eu vim para cá, porque eu já tinha um carimbo, né, no meu passaporte, eu tinha um visto no meu passaporte, né, temporário de 6 meses, quando chegasse aqui para dar entrada no visto daqui, etc. E aí, a minha esposa, eu vim, e aí, uma semana depois, 2 semanas depois, a minha esposa veio como turista, sem informar, né, nada, que ela iria morar aqui, ela veio como turista, todo o processo normal de turista, né? Você manda Sim, você faz aquela cartinha, aí apresentou a cartinha lá na imigração, o passaporte, a carta, a passagem, né, de ida e de volta, e aí entrou. Aí, quando ela chegou aqui, simplesmente a gente foi no estado, e com os papéis, já tinha todos os papéis traduzidos do nosso casamento. A gente foi aqui no estado e dei entrada permissão de nos papéis da minha residência. esposa. Aham, Eu dei um bypass. sim. Não, é legal a gente falar isso também, sabe? Porque se tinha uma forma, talvez, que fosse mais fácil, as pessoas hoje já pensam e ficam atentas, né? Porque podia ter dado errado, né? Deu certo, mas podia dar errado, né? E por isso que eu falei assim, olha, ela entrou como turista, né? E a Sim, gente deu entrada aqui nos papéis. sim, Mas não foi a forma 100% correta. entendi. Mas então o seu visto daria permissão para ela ficar com você. Sim, Legal, sim, sim, sim. Eu legal. visto da permissão para ela ficar comigo. E eu já sabia disso, porque eu tive outros colegas, né, que vieram para cá antes com Sim, as esposas também. sim. Então, por isso que eu fiz isso sem nenhuma preocupação. Como que é o nome do visto que você tem aí? Você sabe? Aqui nos Estados Unidos, né, é o Green Card e aqui é o Blue Card. Tá, entendi. É em alemão o nome, né, claro, Sim, mas o cartão azul. legal, legal. E começou a vida na Alemanha, né? Quando você chegou aí, foi começar a trabalhar mesmo, como foi tudo? Porque existem situações e situações, né? Que nem eu, quando vim para Irlanda, eu vim como estudante. Então, eu tive um tempo de adaptação com o país, com a cultura, com as ruas, com entender o que está acontecendo, conhecer mercado e todas essas coisas mais. Quando você chegou na Alemanha, foi a sua primeira vez aí e você já chegou trabalhando. Como foi esse processo de adaptação para você? Eu acho que o processo de adaptação na Alemanha é bem longo. Sim, É uma cultura bem diferente da nossa, tá? Alemão, em geral, eles são pessoas bastante sérias. Alemão, ele não tem meias palavras. Eu não sei como é aí na Irlanda, mas a gente sente muito, não só o clima, afinal de contas eu vim de Salvador, né? sim, Em Salvador não tem inverno, inverno em Salvador é 25 graus. Então, fora a parte do clima, tem essa parte desse choque cultural com o alemão, tá? Na parte do trabalho, eu me ousaria dizer que os brasileiros, a gente não vou falar que o desempenho é melhor, porém a gente se esforça mais que os alemães. Porque os alemães estão muito acostumados com a Alemanha, claro, né? sim. Porque a lei trabalhista aqui a lei trabalhista aqui é uma coisa muito forte, é muito forte. Então, a partir do momento que você é contratado por uma empresa e você passou do prazo probatório para a empresa te demitir, é praticamente impossível, é muito difícil.
É muito difícil. Acontece, porém é muito raro. E às vezes acontece, o funcionário entra na justiça e a empresa recontrata. Nossa, Então, é então parecido assim, os aqui. alemães. Oi? É parecido por aqui também. Então, os alemães, eles são diferentes da gente em relação a isso. Como a gente veio do Brasil, né? E no Brasil, infelizmente, a pressão no trabalho é muita, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui, né, na Ford no Brasil, a gente é responsável por isso, tá? Várias coisas. Sim, Aí sim. você chega aqui, você é responsável por uma ou duas coisas. Aí você fala assim, foi isso? Né? Então, assim, a qualidade do trabalho aqui, eu acho que é melhor é melhor do que no Brasil, pelo menos a minha experiência profissional no Brasil. A gente lá fazia muito mais coisas do que aqui. Sim, Mas porém, isso eu acho que eu não acho isso uma coisa ruim, né? Eu acho isso uma coisa, esse balanço, né, esse balanço da vida pessoal e do trabalho precisa existir. com certeza. A gente não está Senão a gente acostumado, na não, verdade, nem né? Eu acho que o que você está querendo dizer é a sensação que a gente. Aqui na Irlanda é igual. É, quando a gente começa a trabalhar também é a mesma situação. Você chega e fala, mas eu só tenho que, sei lá, bater carimbo? É só isso? É só isso que você tem que fazer. Aí você fica, não, tem alguma coisa errada, né? A gente tem essa sensação, né, de que tem alguma coisa errada. tenho. Porém, assim, não sei se eu já vou dar um passo muito largo aqui, mas quando vou contar um pouco sobre, né, sobre essa minha vida, sobre a minha parte profissional aqui na Alemanha, tá? Sim, Eu entrei aqui trabalhando para uma empresa, prestando serviço de novo para a Ford, né? Esse foi o motivo pelo qual fui chamado para cá, né? Após 2 anos trabalhando aqui na área de Program Management, eu recebi um convite para trabalhar como System Engineer numa empresa alemã. E aí eu peguei e fui trabalhar com isso lá nessa empresa. Eu era responsável em desenvolver componentes para um ônibus e para uma minivan. Tá? legal. Componentes auxiliary parts. Era Posso pegar um pouco de palavras em inglês porque Pode, fica à vontade. era retrovisores, o retrovisor, portas, componentes da parte exterior de um veículo. Sim, E aí eu fiquei nessa empresa durante 4 anos e meio. Foi. E aí também um ambiente multicultural, tá? Tinham muitos alemães, tinham muitos estrangeiros, porque aqui na Alemanha, não tem. A Alemanha tem um problema de falta de mão de obra especializada, né? Então, se você entrar em qualquer empresa aqui da área de engenharia, vai ter metade alemão e metade dos funcionários vão ser alemães e metade dos funcionários vão ser do mundo, né? Então, nessa empresa também é um ambiente multicultural, com o qual eu trabalhei durante 4 anos e meio, e como sistema engineer, e após essa empresa, eu recebi um convite através do LinkedIn, um headhunter entrou em contato comigo e me ofereceu, né, essa vaga qual eu estou hoje, né, trabalhando como Technical Project Lead na Hella, ou na Forvia. Acho que a Hella é uma empresa que tem no Brasil também, em São Paulo. São Paulo a gente produz os faróis lá em São Paulo. que legal. Então a gente pode dizer que você começou aí, né? As suas oportunidades de trabalho foram aparecendo e crescendo, né? Na Alemanha, que nem aqui na Irlanda, que a gente, para poder ter uma progressão de carreira e de salarial, é muito mais fácil você mudando de empresa do que você sendo valorizado dentro da própria empresa que você tá? Na mesma empresa, eu ousaria dizer que é impossível. Tá. É muito difícil. Aumenta. Se você tiver um sindicato na empresa muito forte e se você tiver um sindicato na empresa muito forte, você vai ter um aumento ali pequeno de um ano para o outro, tá? Se você não tiver um sindicato forte na empresa, você não vai ter aumento nenhum. Você pode conversar com o seu chefe, e aí você vai, né, solicitar esse aumento, porém,
é um efeito irrisório, não consegue balancear com a inflação. E, infelizmente, a inflação aqui na Europa, aqui na Alemanha, né, nos últimos anos está Disparada, subindo, sim, exato, subindo bastante. sim, Então, o conselho é aumentar o salário aqui, tem que sair de uma empresa para outra, né? sim. Eu sei que não é confortável, né? A gente sair de uma empresa para outra, eu falo isso com propriedade porque eu mudei de empresas muitas vezes, né? Em minha vida, eu comecei a trabalhar, vai fazer 20 anos, né? Que eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego como técnico de segurança, então eu mudei de empresa várias vezes. E nessa mudança de empresas a gente conhece, né? Pessoas que são legais, né? Colegas legais, conhece chefes que são legais e conhece pessoas que não são não tão legais assim, por assim Sim, dizer. sim, sim. E você acha que nessas suas empresas, tudo que você fez aí, o seu background lá do Brasil, né, toda a experiência que você trouxe, agregou muito pra você, assim? Ou são mundos diferentes, mercados de trabalho diferentes e você teve que aprender muitas coisas do zero por aí? Não, com certeza agregou. Eu acho que na minha vida, tudo que aconteceu me levou, né, pro lugar que eu tô hoje. Sim, Por exemplo, o projeto que eu trabalhei na Ford, o meu primeiro projeto que eu trabalhei na Ford em 2012, foi o mesmo projeto que teve na Ford aqui em 2012, não, me perdoe. Aliás, foi, 2012 foi. Meu primeiro projeto na Ford em 2012, eu acho, foi o projeto que abriu as portas para eu trabalhar aqui na Alemanha em 2017. que legal. Então, uma coisa foi link para outra, né? Sim, E, por exemplo, essa minha vaga hoje de Technical Project Lead na Hella, que hoje, não, hoje o nome da empresa mudou para Forvia Hella. O que me trouxe para esse cargo foi o que eu fiz no Brasil durante 5 anos na Ford. Eu tinha um cargo lá, que na Ford esse cargo é chamado de Integration, mas é um Technical Project Lead, eu poderia falar isso. E aí, eu conversando, né, com meus entrevistadores aqui, eles falaram, e eu percebi que, olha, o que vocês estão me pedindo para fazer aqui na Forvia é o que eu fazia no Brasil. Então, acabou que ajudou, a Stal ajudou, com certeza absoluta. Sempre, às vezes, né, às vezes na vida a gente está em alguns momentos, né, a gente está passando por fases, né, no trabalho, eu falo assim, por que está acontecendo isso, por que eu estou fazendo isso, né? E sempre, né, tudo que acontece na nossa vida, né, isso eu levo para minha vida, né, eu acho que tudo que acontece na nossa vida, independente se for uma coisa boa ou ruim, a gente vai tirar um aprendizado daquilo, sim. né? Então, a gente precisa, né, tirar o aprendizado e, quem sabe, esse aprendizado vai ser útil para a gente daqui a 3, 5, 10 anos, a gente nunca sabe. Vai nos preparando para algo melhor, né? Para algo novo, para o próximo passo, com certeza, com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta. Desde que você tá aí, você me falou, né, que você já vai fazer quase 8 anos que você tá aí. Em algum momento você sentiu algum tipo de, sei lá, preconceito? Ou, como você comentou, as empresas acabam sendo multiculturais, então eles estão acostumados já a ter pessoas de diversos lugares e é mais tranquilo. Olha, é, eu acho que, assim, nas empresas eu nunca senti nenhum tipo de preconceito, não. Tá? Legal. Não que eu lembre. Graças a Deus, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito nas empresas, não. E eu ainda tenho um fato que, infelizmente, né, eu não falo alemão fluente, tá? Tem uma frase aqui na Alemanha que a vida é muito curta para aprender a falar alemão, tá? Alemão é uma língua bastante difícil. Sim. Então, eu falo um pouco de alemão, meu nível de alemão é B1, porém, eu não trabalho alemão ainda, né? E, às vezes, aconteceram eu poderia contar numa mão só, às vezes, que eu tive situações na empresa e mesmo as pessoas sabendo, né, que eu tenho dificuldade com alemão, as reuniões foram em alemão, né? Sim. Mas foram poucas vezes, não foram muitas vezes que isso aconteceu, não. Ah, que bom, que bom. Acho que é. Normalmente, Não, eu acho que nesse caso é aquela coisa, né? Um dia ruim, a pessoa não tá bem, e aí eles acabam
descontando de certa forma na gente, da forma que eles conseguem. Mas É. nada grave, que bom, que bom. Não. Graças a Deus, não. E você chegou a fazer algum curso, alguma faculdade a mais aí, especialização nesse período que você tá por aí? Foi necessário? Não, aqui durante o período que eu estou aqui, eu acabei não fazendo ainda nenhuma especialização. Eu penso muito nisso hoje, porque eu acabei parando na área de software, né? Sim. E o meu background é relacionado, né? A minha formação original é relacionada à engenharia de produção, né? Então, isso era um ponto que eu queria comentar também. Eu vou dar um, já continuo essa resposta, mas o que eu lembrei agora que eu queria comentar. Essa parte de desenvolvimento de produto, eu já conheci engenheiro químico, eu já conheci engenheiro civil. É claro, a grande maioria, né, é engenheiro mecânico, tem engenheiro mecatrônico, claro, tem engenheiros de produção, vários anos da engenharia trabalhando com desenvolvimento de produto, né? Sim. Então ainda assim, se alguém, né, viu essa área, achou interessante, fala assim, mas eu não sou engenheiro mecânico, mas eu não sou da área de elétrica, dá para se inserir da mesma maneira, né? Você tem que achar, né, os cargos, o qual você possa se encaixar, a parte de gerenciamento, né? Que é o que eu faço hoje, né? Eu faço a parte gerencial da minha empresa. E o que eu comentei que eu sinto hoje, né? Que eu preciso aprender mais sobre software, né? Para me sentir mais confortável, né? Com o passar do tempo fazendo o que eu estou fazendo hoje. Sim. E é legal, né? Porque você tá mostrando aí que é uma área profissional que a gente, com as formações que a gente tem no Brasil de diversas áreas, pode tentar arriscar. E faz sentido, porque se você, não sei, vai desenvolver um produto que é para construção e você é um engenheiro civil, você vai ter um conhecimento extra ali para agregar naquele desenvolvimento, né? É também entender qual a indústria que você vai procurar algum tipo de oportunidade para poder se encaixar, né? Dentro das qualidades que temos com o Uhum, que a empresa está necessitando. Muito bom isso, sim. muito bom. E hoje, o Rodrigo de hoje, se pudesse ter dado uma dica, uma orientação pro Rodrigo de 8, 9 anos atrás, que estava começando a procurar oportunidade no mercado de trabalho fora do Brasil, que dica que ele daria? Eu daria duas dicas, basicamente. Aprenda uma língua estrangeira, aprenda uma língua estrangeira. Basicamente isso. Porque, exato. Por qual motivo? Eu lembro de uma pergunta que um professor meu fez no segundo semestre da minha faculdade, foi terceiro. Ele perguntou na sala. Isso eu nunca esqueci. Ele perguntou: quantas pessoas aqui falam inglês? E aí eu acho que uma sala imensa, sabe, início de faculdade, né? Sim, Sala cheia, depois vai diminuir. sim. Mas, então, sei lá, tinha 50 pessoas na sala, sei lá, umas três pessoas levantaram a mão. E ele falou, né, olha, né, se vocês estão aqui na área de engenharia, vocês precisam, né, saber inglês. Se vocês quiserem, né, aumentar o seu leque, né, de oportunidades na frente, então é uma coisa que é realmente necessário. Mas o que eu falaria para o Rodrigo de 8 anos atrás, a partir do momento que, né, eu tinha interesse em me mudar para a Alemanha, eu deveria ter começado a estudar alemão já no Brasil, né? E não esperado para começar a estudar alemão aqui. E quando a gente aprende uma língua, né, estrangeira mais velho, não que eu seja muito velho, né? Mas depois que a gente aprende a língua estrangeira sem ser criança, né, é mais difícil. É muito mais Sim. difícil. Então, assim, o quanto mais cedo, né, as pessoas puderem estudar, aprender uma língua estrangeira, né? Aprender, claro, inglês é uma coisa que você gosta no mundo todo, mas espanhol também, como que espanhol é uma coisa que a gente poderia ligar muito fácil, né? Devido ao português. E, com certeza, quem quer ir para a área de tecnologia, né? Aprender alemão. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa. Eu falaria, o Rodrigo de 8 anos atrás, né? Se dedique mais, tenha mais foco,
né, em relação a isso, porque é muito difícil hoje, né, na minha vida aqui, trabalhar o dia todo, né, e aí quando acaba o trabalho, enfim, né, hoje a posição que eu tô é um pouco mais estressante do que as posições que eu já tive aqui, e eu ainda ter, né, essa consciência, ter esse tempo para falar, olha, agora eu vou estudar alemão, que é uma coisa difícil. Então, para mim, hoje eu acho um pouco mais difícil fazer isso, né, estudar alemão. Sim, Antigamente seria mais fácil. sim. Acaba que uma barreira mais desafiadora para nós, né? Depois de uma. Eu concordo com você, na nossa idade já é mais difícil, a cabeça já cansa mais rápido, eu sei como é. E você já tem que pensar o dia inteiro numa segunda língua para depois chegar no fim do dia e tentar aprender uma terceira. É. Mas é É um pouco, um desafio sim, que a gente dá conta, mas dá trabalho. sim. E eu tenho amigos aqui, né, que aprenderam alemão e com certeza, né, o fato de aprender alemão abriu portas para eles. Eu tenho amigos que hoje, né, trabalham em empresas que eles entraram nessas empresas pelo fato de eles saberem falar alemão. Entendi. Então, eu ainda tenho uma restrição aqui de onde eu posso ir, né? Não são todas as vagas a qual eu poderia olhar e falar, olha, às vezes eu vejo uma vaga interessante, mas eu não posso aplicar porque eu não me sentiria, né, confortável em estar ali trabalhando, que é uma coisa, né, que eu tenho que ter domínio do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, e ainda por cima numa língua que eu não tenho muito domínio, então isso é uma coisa que eu me arrependo um pouco Sim. de no início não ter feito isso. Não No ter início eu falo, focado tanto. no momento que eu decidi vir para cá, há um ano antes de vir para cá, né? Sim. Basicamente. Que talvez você teria um pouco mais de tempo para poder se dedicar, né? Exato. Entendi. Mas nunca é tarde, né? Então, Não, nunca é tarde. com certeza não. Eu acho que a gente falou sobre tudo. Tem alguma coisa que é importante aí da sua profissão, da sua trajetória que você acha legal da gente trazer para ajudar alguém que a gente esqueceu de conversar? É, eu acho que os pontos, né, que eu gostaria de comentar sobre a vida aqui, sobre, né, o que aconteceu, né, o que me trouxe, né, o que me levou a parar aqui em Alemanha, né, acho que a gente comentou. É, uma coisa que eu gostaria de salientar também é que essa parte, né, essa parte da procura de emprego é uma coisa bastante longa, né? Nem Sim, sempre, nem sempre, não, eu ia falar assim, nem sempre é fácil, não. Quase nunca é fácil, né? Normalmente, na grande maioria das vezes, é muito difícil, né? A gente achar um emprego. Então, assim, a gente precisa se manter, né, determinado nessa procura. E uma coisa que já aconteceu comigo muitas vezes, né, é achar um emprego devido a conhecer pessoas, né? sim. Essas Networking. conexões. Então, eu consegui começar o meu primeiro trabalho na Ford porque eu conheci uma pessoa. Eu mudei de emprego aqui 2 vezes porque conhecia pessoas. E importante essa parte do networking, né? Sim. Não só olhar na internet, olhar no LinkedIn, olhar nos sites, né, procurar emprego, mas essa parte do networking é uma coisa que é muito importante. Acho que é muito mais fácil conseguir algo, né, através do networking do que aplicando vaga na internet também. Mas, né, quando a gente quer, né, algo, tem que fazer as duas coisas, né? Não só uma, mas tem que ir para os dois lados. Sim, com certeza. E é muito engraçado, né? Porque é só querer. Que nem hoje a gente tá aqui porque eu peguei, tomei lá 5, 10 minutos do meu dia e falei: vou achar alguém que tá trabalhando como engenheiro na Alemanha. Te mandei mensagem, a gente nunca tinha conversado na vida, te expliquei o que eu precisava, o que eu queria e você aceitou estar aqui. Então. É possível, né? Você criar essas conexões, esse networking, sabendo como abordar a pessoa, tentando mostrar o que você está procurando ali. E vão acontecer de encontrar pessoas assim como você, Rodrigo. Muito obrigada. Que são receptivas, né? Mas a gente tem que tentar. Se a gente ficar esperando, não vai acontecer. Exato, né? Eu acredito que a gente tem que, para as coisas acontecerem, né, no tempo que elas vão acontecer, a gente precisa fazer nossa parte, né? Senão, se a gente não fizer nossa parte, né, não vai cair nada do céu no nosso colo, né? Exato, exatamente. Rodrigo, foi incrível poder conhecer um pouquinho da sua história. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção, por todas as dicas aqui que você trouxe.
Parabéns por todo esse tempo aí de dedicação, disciplina, força de vontade, né? Que eu imagino que não é fácil. A gente que mora no exterior, a gente sabe que tem dias e dias, dias que a gente às vezes fala, o que que eu tô fazendo aqui, né? Pois é. Mas gratidão por você vir aqui, abrir um pouco da sua história para ajudar outros engenheiros que estão buscando aí entrar no mercado de trabalho. Foi um prazer enorme te conhecer. Obrigado pelo convite, né? E como comentei com você, né? Eu aceitei, né? Ter esse bate-papo com você, pensando, né? Que essa mensagem, né? Possa alcançar colegas, né? Que estejam na situação lá no Brasil ainda, que queiram vir para cá, que não sabem, né? Estão meio perdido. Espero que, se puder, se esse nosso bate-papo, né? Já ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Com certeza. Muito obrigada de verdade. Foi um prazer enorme. E eu espero que um dia a gente possa fazer esse mesmo bate-papo. Esse mesmo não, né? Mas contar aí das suas progressões de trabalho, de carreira. Quem sabe pessoalmente, né? Quem sabe não apareço por aí e a gente toma um café. Manda mensagem. Pode deixar. Obrigada. Fica com Deus. Obrigado. Fico com Deus também. Tchau. Tchau. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo com o Rodrigo. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre o mercado de trabalho na Alemanha. Se ficou com alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, deixa nos comentários que a gente volta respondendo. E vocês viram aí, né? Networking é importante. Então, crie suas redes de conexões, entre em contato com as pessoas. Sempre vai ter alguém disposto a te orientar, a trazer alguma informação e te preparar aí para o mercado. Se precisar de alguma ajuda de nós aqui do Eu Engineer também, entre em contato que a gente está sempre aqui para ajudar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.